A vida é algo acontecendo agora, aqui nesse momento, a vida é algo surgindo nesse instante. Esse encontro é novo, mas minhas crenças, conclusões, avaliações e julgamentos sobre quem você é algo que vem do passado. Isso falsifica a realidade desse encontro. Então está estabelecido entre nós uma relação conflituosa. Uma relação conflituosa. Aqui a pergunta é: o que é o despertar espiritual ou iluminação espiritual? Qual é a verdade sobre isso? Aqui nesse canal nós estamos trabalhando com você exatamente esse assunto. Nosso enfoque aqui está nesta descoberta, nesta constatação. No entanto, é importante que se diga de passagem aqui que nós não estamos colocando esses termos, essa nossa linguagem pode ser parecida com o que já ouvimos falar aí fora sobre iluminação espiritual ou despertar espiritual. Aqui estamos falando de algo completamente diferente desta conotação, desse assim chamado despertar ou iluminação, como alguns tratam aí fora. Aqui para nós esta ciência deste ser, a revelação deste ser, desta graça de ser, desta felicidade de ser. Isso é o fim de toda desordem, de toda confusão, de todo sofrimento humano. É algo totalmente indescritível, inominável. Essa é a realidade daquilo que somos. É nesse sentido que nós usamos aqui a expressão o despertar espiritual, iluminação espiritual. Aquilo que a sabedoria indiana há milênios vem chamando de não dualidade. A não dualidade. A palavra para isso é Advaita. Advaita é aquilo que os sábios denominam desse estado real de ser, onde só há este ser. Não há qualquer divisão, não há qualquer separação. Não existe esse aqui e esse aí. Este eu e esse não eu. A realidade de ser é a realidade da vida, onde todas as aparições estão presentes, nesta única realidade. Então, essa única realidade é o substrato, a verdade de tudo isso que surge, de tudo isso que aparece, de tudo isso que está presente. E essa é a natureza de cada um de nós. Então, nós estamos aprofundando esse assunto, explorando esse assunto aqui com você. Tomar ciência da verdade, daquilo que somos, é perceber com muita clareza que não há espaço para esta confusão, desordem, sofrimento que tem sido nossas vidas até esse dado momento. Tudo isso desaparece quando a verdade daquilo que somos está presente, quando não há mais ilusão. Estamos vivendo dentro de um modelo de ignorância, padrão de ignorância. Não há verdade em nossas vidas, porque a ignorância sobre quem somos, sobre o que a vida é, sobre quem Deus é, está presente. É exatamente isso que se desfaz quando aprendemos a olhar, quando aprendemos a escutar, quando aprendemos a sentir, quando aprendemos a pensar. Não sabemos pensar, não sabemos sentir, não sabemos escutar, não sabemos olhar. É bem estranho ouvir isso
Mas é exatamente assim. Parece que sabemos olhar. O que estamos fazendo é vendo as coisas. Vendo a partir de um lugar. Vendo a partir de uma referência. Essa referência dentro da qual nós temos a experiência do ver o mundo, do perceber o mundo. Esta referência é esse centro que é o eu. O sentimento que você tem sobre quem você é lhe dá uma sensação de estar presente dentro da experiência, separado dela, sendo aquele que está observando aquilo que está vendo. É isso que nós chamamos de ver. Parece uma coisa muito simples, essa coisa de ver. Mas nunca investigamos a natureza do olhar. Estamos sempre no ver. Vamos colocar aqui para você a diferença? Vamos estudar isso aqui. Olhar, aprofundar, tomar ciência disso aqui com você. Quando você está diante de uma pessoa, você está vendo essa pessoa. Mas qual é a referência desse ver? Repare, é sempre um fundo de memória, de lembranças, de ideias, de crenças e conclusões. Esse fundo é um fundo de conhecimento. O seu contato com ele ou com ela tem por princípio, por base, um fundo de conhecimento. Você conhece a pessoa. Esse conhecimento que você tem da pessoa, veja, é um fundo, é uma história, é uma memória, é algo que vem do passado. Então, o seu contato com ele ou com ela, na realidade, é o contato com o conhecimento que você tem dele ou dela. Esse conhecimento que você tem dele ou dela é um fundo de experiências passadas que você viveu com ele ou com ela. É a partir desse fundo que você está vendo ele ou ela. Observem o que estamos colocando. Ao me encontrar com você novamente, eu não estou me encontrando com você novamente. Eu estou me encontrando com você nesse instante. Esse é um encontro novo, mas todo esse conteúdo que eu trago sobre quem você é um conjunto de conhecimento que aqui dentro eu carrego sobre você. Esse conjunto de conhecimento, memórias, lembranças, recordações, me dão uma sensação ilusória de que eu te conheço, enquanto que, na verdade, o que eu tenho sobre você é uma imagem. Então, todo esse conjunto que forma esse conhecimento que vem do passado, que está presente aqui, é uma imagem que eu faço sobre você. Então, esse ver, a partir desse fundo, é o encontro com uma imagem. Então, o que é que eu tenho de você? Uma imagem. A crença é que estou sempre lidando com a mesma pessoa. Na verdade, estou sempre lidando com uma autoimagem. A imagem que eu faço de mim, que também é um conjunto de memórias que tenho sobre quem eu acredito ser, é isso que eu sou nesse momento. Isso está me dando uma imagem sobre quem você é. Reparem como é singular a compreensão disso, como é algo único ter uma compreensão direta. Vejam a importância disso. A vida é algo acontecendo agora, aqui nesse momento. A vida é algo surgindo nesse instante.
Esse encontro é novo, mas minhas crenças, conclusões, avaliações e julgamentos sobre quem você é algo que vem do passado. Isso falsifica a realidade desse encontro. Então está estabelecido entre nós uma relação conflituosa, problemática, difícil. Podemos ter acordos, interesses mútuos. Nesse sentido, existe uma relação amigável, uma relação que podemos até chamar de amorosa. Mas quando isso é questionado, quando há uma divergência nesse aspecto desse encontro, isso que chamamos de amor desaparece, de amizade desaparece, de paz na relação desaparece, porque isso está assentado num acordo mútuo de interesses comuns. É isso que nós chamamos de relacionamento com as pessoas. Então, os nossos relacionamentos são complicados, porque se assentam nesse modo de ver, percebem? Eu vejo você a partir daquilo que eu acredito que você é. Eu tenho uma imagem de você e você tem uma imagem de mim. É possível descobrir o que é olhar, colocando fim a essa condição de estar vendo o mundo, vendo as coisas, vendo as pessoas, vendo a nós mesmos, porque fazemos o mesmo conosco. Quando você vê a si mesmo, você tem quadros e imagens sobre quem você é, ou sobre quem você não gostaria de ser. Então isso gera sofrimento. Esta autoimagem, a imagem que você faz sobre quem você é, nem sempre você aceita essa imagem, mas é uma rejeição da própria autoimagem, dela mesma. Isso é conflito. Então nós temos a ansiedade. Então nós temos presente a depressão, a culpa, o remorso, o medo. Veja que tudo isso está dentro desse modelo de ver, a partir de um centro que é o eu, o ego. Então minha relação comigo mesmo, assim como minha relação com você, não é real. Veja, estamos descrevendo aqui para você a condição psicológica deste ego, deste mim, deste centro ilusório, que é essa identidade com a qual me identifico a todo momento. Podemos nos livrar desta autoimagem, deste centro, deste eu, deste ego. Podemos nos livrar desta condição de estar vendo. Acabamos de compreender, esse ver é a partir da autoimagem. Podemos descobrir o que é olhar sem essa autoimagem. E, portanto, olhar sem o centro, sem o ego, sem o eu. É possível esse olhar te encontrar a vida, encontrar a experiência, encontrar um pensamento que surge aqui dentro, ou um sentimento, ou uma emoção, ou uma sensação. Esse olhar é olhar sem o observador, sem o eu, sem o ego. É isso que estamos trabalhando aqui com você, lhe mostrando que sim, é possível uma vida livre deste centro, deste eu, deste ego, desta autoimagem. Então você descobre o que é olhar. O mesmo vale para escutar. Ouvimos as pessoas, mas não escutamos as pessoas. Ao ouvir, você escuta a partir de um interesse pessoal, particular, egocêntrico, algo muito partidário, de escolha.
de conclusão, de avaliação, de julgamento. Então, esse escutar é um ouvir. Então, esse ouvir é completamente equivocado. Eu estou falando desse real escutar. É possível apenas escutar sem ouvir? Um encontro com esse momento, com a vida, como ela se mostra. Você não pode ter um encontro nesse nível, a partir desse fundo. Percebam isso. A partir dessa autoimagem, você não pode se encontrar com o que está aqui presente, nesse instante, nesse momento. Repare que quando você olha para uma flor, você não tem qualquer intenção, qualquer avaliação, julgamento, comparação. Não há esse sentimento interno de gosto, não gosto. Você apenas olha. É só um olhar simples, direto, para uma flor. Ela não tem algo que ela queira de você. Você não se sente ameaçado. Não há medo. Não existe algo que você queira dela. Então não há intenção. Não há autointeresse. É um encontro simples e direto com o olhar. Contato com a natureza, você está sempre nesse olhar. A não ser que você olhe para uma árvore e queira alguma coisa daquela árvore, se ela é uma árvore frutífera. Fora isso, quando você olha para as árvores, você não quer nada delas. Elas não têm nada que possa lhe dar. A beleza desse encontro está só em olhar. Nesse olhar, há algo presente além do pensamento, porque o pensamento não entra quando só há o olhar. Você apenas está diante da não separação entre você e a árvore. Veja, não há distância psicológica, porque não há quadros mentais. O contato com a natureza, a beleza desse encontro, porque amamos estar na natureza, olhar para um céu cheio de nuvens, estar diante de um pôr do sol, fazendo uma caminhada, ali olhando para uma cachoeira, sentado à beira de um rio, olhando as águas descendo. Por que esses momentos são tão extraordinários, de tão grande beleza e graça? Simplesmente porque só há o olhar, não tem alguém envolvido nesse olhar. Então não tem centro, não tem eu, não tem ego, não tem um fundo de passado. Nossa relação com o mundo à nossa volta, a partir de um centro, é sempre com um fundo de passado, de memória. Será possível uma relação com o outro, como você tem uma relação com aquele rio, com aquela praia, com o contato com as flores, com as árvores, com os pássaros? Será possível o contato com ele ou com ela sem imagem, sem esse passado, sem esse fundo? Isso é possível quando não há esta autoimagem? Quando não há esse sentido de um eu presente dentro da experiência do olhar? Então não existe esse ver, escutar, olhar, sentir. Veja, sentir sem um eu. No ego, nossas relações, nesse contato com o outro, é para sentir ele ou ela. Sentir ele ou ela, para mim. Então nós temos presente esse autocentramento, essa relação no sentir. É por isso que dizemos e sentimos, não só verbalizamos,
mas pensamos e sentimos: eu gosto dele, eu não gosto dela, eu gosto dela, eu não gosto dele. Isso está dentro desta autoimagem, deste centro ilusório? Uma vida livre disso é uma vida onde está presente algo inominável, indescritível, que é a presença do amor, da liberdade. Então estamos falando com você aqui do fim do observador. Se o observador termina, a coisa observada também desaparece. Essa coisa observada é a imagem. Esse observador é essa autoimagem. Esse eu é essa autoimagem, é o ego. Se esse observador desaparece, esse ele ou ela, essa imagem que eu faço dele ou dela, também desaparece. Porque notem uma coisa aqui, esse observador é a própria coisa observada. Esse observador, notem, ele é sempre a coisa observada. Esta autoimagem é a imagem que eu tenho dele ou dela. Um olhar livre da autoimagem, que é o observador, um escutar livre desse que ouve, que escuta. Nesse ouvir, tem ele escutando. O fim para esse que escuta, para esse que ouve, é só o escutar. Esse sentir sem esse eu, sem esse mim, nesse sentir, é algo que nós desconhecemos nesse centro ilusório que é o ego. O contato com a realidade do seu ser, florescer de sua natureza verdadeira, é isso que aqui temos chamado de iluminação espiritual, o despertar espiritual. Então, o que é o despertar espiritual? É o florescer desta natureza divina de nós mesmos nesse instante. Como não existe separação, porque não há esta dualidade. Porque não existe separação, o que está presente é o fim da continuidade do ego, é o fim da continuidade do eu. Então é nesse sentido que nós usamos aqui a expressão iluminação espiritual. Alguns chamam também isso de o despertar da consciência. Isso porque estamos lidando com a real consciência presente agora. Não esta consciência comum, que é a consciência comum a todos. Nessa consciência comum a todos, a autoimagem tem uma posição de grande destaque. Porque é essa autoimagem que está avaliando, julgando, comparando, gostando, não gostando, rejeitando, querendo, não querendo. Todo tipo de coisa está presente na ilusão de uma identidade que se mostra presente. Aqui, nesse instante. Um outro ponto importante aqui é a compreensão de que essa entidade presente, esse eu, não é outra coisa a não ser o passado. A vida está acontecendo agora, sempre nesse instante. Aqui não existe tal coisa como o passado ou como o futuro. E a palavra presente é só uma ideia. O pensamento cria a ideia de um presente. Ele criou a ideia de um passado e a ideia de um futuro. O espaço no qual o movimento desta autoimagem caminha
circula, anda, corre, se movimenta, é o espaço desse tempo, passado, presente e futuro. Contato da esposa com o esposo, da esposa com o marido, do pai com a filha, com o filho, da mãe com os filhos, com a filha, com o filho. Em nossas relações será possível o contato livre da imagem? O namorado e a namorada, os irmãos, o patrão e o empregado, os amigos de trabalho. Será possível termos um contato com o mundo à nossa volta sem esse fundo que é o eu, o ego? O mesmo encontro que você tem com a natureza, quando você faz uma viagem e se encontra ali na beira de um rio, de uma praia, ou em cima de uma montanha, olhando para os vales, lá do alto da montanha, será possível trazermos esta condição interna, psicológica de ser para esse instante, para esse momento, na relação, seja ela qual for acontecendo aqui nesse momento? Repare as pessoas dirigindo seus carros, elas estão tensas, estressadas, nervosas, ansiosas. O movimento interno, psicológico dentro do ser humano é nesse movimento que é o movimento da autoimagem. Acabamos de colocar qual é o espaço onde essa autoimagem se move. É nesse tempo, passado, presente, futuro. Isso explica toda essa tensão, todo esse estresse, todo esse nervosismo dentro daquele carro, de alguém buzinando, buzinando, buzinando. Então, estamos estressados em nosso dia a dia, em nosso viver, lidando com situações das mais simples, das mais triviais, mas sempre o sentido do eu, do ego, desta autoimagem está presente? Possível uma aproximação nova desse momento, sem esse tempo que é o tempo que o pensamento tem formulado, tem criado, tem sustentado? Eu tenho chamado isso de tempo psicológico. Ansiedade é possível quando há um futuro psicológico. Esse futuro psicológico está presente quando uma autoimagem está se projetando em um futuro idealizado pelo pensamento. Isso é a ansiedade. Quando essa autoimagem está formulando para ela própria, dela mesma, uma imagem de insatisfação, de aborrecimento, de contrariedade do passado, o que temos presente é a depressão. Então vivemos em quadros internos psicológicos de sofrimento, porque não há esta liberdade, não há esta ciência de ser o que é aqui e agora, no olhar, no escutar, no sentir. Na simples constatação do movimento da vida como ela acontece, sem esse centro ilusório que é o eu, o mim, o ego. Então esse é o assunto que estamos tratando aqui com você nesse canal e também no nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhada lá, nesse nosso outro canal. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link para conhecer o nosso outro canal. Então esse é o nosso assunto. Além de tratarmos isso nesse canal e no outro canal, estamos trabalhando com você isso em encontros online que ocorrem nos finais de semana.
Então nós temos sábado e domingo para aprofundarmos isso juntos, através de perguntas e respostas. Você tem aqui também na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. É algo completamente diferente de um encontro como esse que nós temos aqui. Então quero deixar aqui esse convite para você. Se tudo isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, aproveita, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, dá uma olhada também lá no nosso outro canal, ok? E já deixa aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é. Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações.